vida leve e saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana 89.7, Ponta Grossa, Paraná. Bom dia, Renan. Bom dia, Luiz Maria, tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo bem, graças a Deus. Uma vida leve e saudável. Então, outro dia eu encontrei alguém e disse assim, você ainda não falou sobre habilidades? Eu lembro que eu falei alguma coisa no sentido de vocação, no sentido de procurar. Então, hoje eu vou falar suas habilidades. Será que ainda não encontrou o seu jeito próprio de ser? Trabalhar sim, mas longe talvez da sua habilidade mais necessária, o que seu cérebro ou o seu corpo milenizou desde lá a sua primeira ideia de gestação até mais ou menos seus 7, 8 anos de vida, onde você muita coisa percebeu, sentiu e por causa dessas percepções, dessas sensações que você teve lá, você vive hoje. E quando você vive isso não nas percepções da personalidade, e sim contra você, automaticamente você não vai encontrar essas suas habilidades e que na verdade estão todas dentro de você. Habilidades são aquelas aptidões e competências que cada pessoa desenvolve ao longo da sua vida. Você, rádio ouvinte da Rádio Santana, desenvolveu o seu também, as suas habilidades. Tornou-se bom em alguma coisa e muitas vezes específico em alguma coisa. Tem gente que praticamente trabalha a vida inteira em alguma coisa. E tem gente que vive trocando de lugar, de emprego, de função e aí consegue também sentir outras possibilidades. Essas habilidades podem ser adquiridas por meio da educação pessoal sua, na educação escolar, experiências profissionais, incentivando ou sendo forçado. Mas de verdade, essas habilidades estão dentro de você. Isso aí, rádio ouvinte, você que vai ver depois o vídeo, estão dentro de você. Muitas pessoas pela vida toda nunca encontraram de verdade suas capacidades mais perfeitas para estar na vida, ou como usar as suas capacidades mais perfeitas para tornar sua vida leve de ser vivida. Adquiridas conforme seus traços de caracteres e conforme você foi milenizado, conforme foram seus primeiros anos de vida, olhando desde o seu útero, como eu falei, até aproximadamente seus 6, 8 anos de idade, onde você fechou esse ciclo da milenização e você se torna esse sujeito e que parece, você rádio ouvinte, pensa bem comigo, quantas e quantas vezes parece que você já viu ou viveu ou sentiu a mesma coisa pela vida afora, exatamente porque você volta em algum ciclo que você já viveu e isso é inconsciente, porém às vezes a sensação é essa de que você já viveu aquele momento e que na verdade está longe de você ter vivido essas sensações. Então vamos lá. Se não encontrou suas habilidades, explore com atividades, desafios para descobrir o que realmente gosta e no que você pudesse se destacar. Muitas pessoas passam parte da vida trabalhando em funções que para elas foram estressantes e desgastantes a vida inteira, mas nunca sabiam que realmente seus traços de caracteres, de personalidade, estão ali diante de você para que você pudesse desenvolver isso. Ou dessa forma de trabalhar com esse fator, colocando-se nesse lugar de trabalhar literalmente como você é como sujeito na vida. Venha conhecer o método inovador e eficaz da análise corporal, entender essa ferramenta e essa chave que abre essa porta para a sua vida e onde você possa literalmente se identificar. Ou seja, viver uma boa parte da vida, ou às vezes viver quase toda a vida, ela na dor, na tristeza, porque literalmente você não tem o conhecimento de si própria e está tudo dentro de você, todas as verdades, todas as sensações, tudo que você precisa para viver bem. E a análise corporal vai te fazer com que você possa dar esse passo
e contribuir com você mesmo. O objetivo do programa Uma Vida Leve e Saudável é exatamente isso. Mas como que eu posso chegar nesse lugar? Esse programa da terça-feira passada foi na minha raiz. Trabalhou exatamente o que eu precisava, mas eu precisava entender mais. Pois é, a partir dali, entender mais tem a ver com você investir um pouco em você. Ou seja, tudo na vida, para nós, requer um investimento. Se o seu carro estragou, você leva ele na oficina, porque você precisa do carro, e automaticamente você dá um jeito de fazer com que você consiga pagar esse carro. Quando você não está bem e precisaria de uma terapia, de um apoio, normalmente você deixa por isso, porque ainda não estragou completamente. Você ainda não chegou naquele lugar chamado doença, porque disse de passagem que a maioria, a grande maioria, mais de 80% das doenças acontecem a partir de sensações, de inquietação, que podem virar um estresse e podem ir para uma depressão e depois para uma patologia. Então, por que será que nós não temos o costume de investir no emocional, no sentimental, para evitar que o nosso corpo orgânico venha a sofrer? Então, se a maioria das doenças começa com o emocional, começa com o sentimento, começa com as sensações e vira com o tempo doença, podemos fazer o caminho contrário. Cuidarmos como nós, como sensação, como emoção, investir um pouco em nós como seres humanos e evitar a patologia, evitar muitas doenças que acontecem tão somente como consequência de longos e longos tempos e anos de estresse. Eu falei lá em cima a respeito de que às vezes as nossas habilidades podem ser adquiridas por meio da educação pessoal, escolar, experiências profissionais, incentivado ou forçado. Dentro da análise corporal, quando você vai fazer a análise e se não lembra, né? Quando você vai fazer a análise, existem algumas coisas que eu falo e que são mais ou menos forçados, né? No sentido, algumas coisas você precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão, ir em frente ou assim. Então, às vezes, as pessoas, quando dentro da sessão terapêutica se faz alguma coisa no sentido de que força um pouquinho a barra para a sua vida melhorar, às vezes a pessoa se diz, eu me senti desconfortado ou desconfortável. Mas isso faz parte do processo de que nesse desconfortável você desconstrua algumas coisas, se desfaz e refaz algumas coisas no sentido assim, não, eu posso ter esse outro lugar e a partir desse desconforto, com certeza, vem a segunda parte. Quando eu me permito, eu sempre lembro assim, quando eu comecei a fazer a minha faculdade de psicologia, sou psicóloga formada, mas atuo como analista corporal. Quando eu fiz a minha faculdade de psicologia, eu lembro que eu me permitia toda noite na sala de aula ser desconstruído pelo professor. Literalmente ser desconstruído, como quando eu estou na igreja, eu me permito ser um vaso de barro e que Papai do Céu me derrube ali no chão, faz com que o vaso vire em pedacinhos e pedacinhos e que me reconstrua na fé, na harmonia, na pessoa que eu preciso ser, na pessoa que eu preciso me tornar. E na faculdade não era diferente. Os professores praticamente todas as noites desconstruíam a gente. Ao menos eu, Lourdes, me permitia ser desconstruída, ser refeita, remodelada. E não é diferente na sessão terapêutica. Às vezes, sim, você pode se sentir um pouco desconfortável. Por quê? Porque aquilo que se fala, às vezes, é algo que você precisa mudar, refazer, repor ou então totalmente esquecer para levar uma nova vida ou fazer uma nova caminhada. Você gostou? Você quer fazer a sua parte? Você quer fazer a sua análise? Muitas pessoas dizem assim, eu gostei muito, muito, mas vá fazer o segundo passo. Investir em você um pouco e fazer essa análise.
vida leve e saudável, porque você merece ser feliz. Então vamos continuar nas habilidades. Novas habilidades envolvem um processo contínuo do seu desenvolvimento. Refletir sobre suas experiências passadas, identificando situações em que suas habilidades já foram testadas e rever resultados, inclusive estar aberto para novas e outras atividades, e inclusive estão surgindo novas profissões no mercado. Outro fator muito importante é estabelecer metas específicas para trabalhar habilidades exclusivas. Para isso, dividir objetivos maiores em metas alcançáveis. Muitas vezes colocamos metas com situações muito altas e elas nos levam ao estresse. O objetivo é desenvolver metas menores que não nos estressam. Quantas vezes nós ouvimos falar que as pessoas se sentiram estressadas porque a meta que foi colocada não é a meta que pode ser atingível. Então, a questão é diminuir esses objetivos em metas menores. E você quer ter uma nova habilidade? Um curso, 2 cursos. Eu conheço pessoas que compram 2, 3, 5, 10 cursos e não acabam nenhum. Isso não é uma meta saudável nem atingível. Compra um, terminou esse, faz outro. E veja só o que eu ouvi, a rádio ouvinte da Rádio Santana, o que eu ouvi outro dia. Estabelecer metas inatingíveis podem levar você a uma vida muito decepcionante, inclusive para o desânimo. Mas eu também fiquei de olho numa reportagem que eu ouvi outro dia. Novas tecnologias, novas profissões estão chegando no mercado de trabalho. Essa reportagem, se eu não me engano, é lá do Rio Grande do Sul. Por exemplo, o profissional, a profissão hoje na agricultura está tendo outro jeito de fazer a mesma coisa. Para passar na lavoura agrotóxicos, se usavam o quê? Antigamente trator, né? Agora as pessoas com poder aquisitivo maior, em fazendas maiores, eles usavam aviões. E o avião, como o trator, também aos poucos está saindo desse lugar. O que hoje estão usando? O drone. E pensa bem, o drone ele tem uma facilidade maior do que o trator, por quê? Porque ele encontra focos de insetos e assim o agricultor não precisa passar por toda a extensão da terra agrotóxicos, só vai lá e atinge os focos. A partir desses achados de inseto, vão pulverizar a terra. Ou veja, há um novo programa, há uma nova profissão no mercado. Você sabe cuidar, você sabe direcionar um drone? Então, mesmo que você esteja no mercado de trabalho, mesmo que você esteja trabalhando, se coloca nessa posição. Não custa, quer dizer, custa sim, mas é importante você fazer novos cursos. Que tal fazer um curso para conseguir trabalhar com drones? Porque na reportagem que eu vi, eu acho que era no domingo de manhã, na reportagem que eu vi, está faltando gente nesse lugar para poder fazer esse trabalho, né? E na agricultura isso fica melhor, inclusive para nós que comemos esse alimento da agricultura, que não é passado tanto veneno desnecessário em lugares que não precisa, só nos focos. E se a gente olhar isso agora, eu vou trazer essa metáfora para nós. Você na sua casa, você no seu trabalho, você no que você está fazendo. Se você sempre olhar só o todo, o avião vai lá, pulveriza a terra. E não olhar em partes. Um drone pode ir lá e achar os focos e tirar só os focos. Nada diferente na sua vida, nada diferente na minha vida, nada diferente na vida do Renan. Se você se colocar nesse lugar, você estiver aberto, você estiver resiliente para você olhar para isso, estudar, focar nessas situações e começar a entender que a vida tem aberturas enormes para cada um de nós. O que eu estou fazendo para chegar lá, o que eu estou fazendo para alcançar esse lugar. Então eu preciso sim eu usei essa metáfora, né, para falar da gente.
E aí você precisa pensar nessas situações da sua vida. O que você está fazendo para você, com você, diante de você, além do que você tem como trabalho ou como profissão. Vai se especializando em mais alguma coisa. Usa essa metáfora. Você pode, com o tempo, não fazer o todo, mas você pode estar fazendo partes. E isso vai te trazer uma diferença para a sua vida, essa habilidade nova. Nada vem por acaso e nada vem de graça. A hora que você tiver a oportunidade de ler o livro A Boa Sorte, você vai entender que sorte é muito pouco que aparece, mas a boa sorte tem a ver com estudar um pouco mais, melhorar suas habilidades, melhorar a sua forma de ser, estar aberto para novos campos, estar aberto para novas situações de vida para você mesmo. Então, tanto no consultório como em videochamada, as pessoas estão procurando o método da análise corporal, porque percebem que estão dando voltas na vida e não estão dando passos na vida. Isso mesmo. Quando você não está com seus traços de personalidade no recurso, você está com eles na dor, você está na tristeza, você não tem esse olhar, não consegue dar esses passos específicos para a sua vida. E aí eu te convido mais uma vez para olhar ou para investir um pouco em você, que o meu consultório tem esse poder de fazer você saber como você funciona, porque você é do jeito que é, sente e vive, o que e como achar essas suas habilidades dentro de você, como incentivar. Outro dia eu estava atendendo uma mulher e ela, dentro do trabalho dela, foi convidada para ser líder e ela respondeu não. Eu acredito que a melhor coisa naquele momento para ela foi responder não. Mas o que ela fez? Veio fazer análise corporal. Ela se percebeu quanto ela estava atendendo e trabalhando com alguns traços na dor, refez todo esse jogo, ou seja, quando aquela pessoa que chegou assim diz, me senti desconfortável, ela também se sentiu um pouco desconfortável, enquanto eu fui falando sobre a vida dela, mas ela se permitiu, deu essa permissão. E a partir dali que ela colocou os traços dela no recurso, o que eu fiz com ela? Fiz ela entender e trabalhar a partir dali o líder que ela tem. O segundo traço dela de personalidade é liderança. Então, por que não aprender a ser esse líder e a partir dali começar a ter esse olhar para a liderança? Um abraço a todos vocês. Renan, boa semana, boa tarde para você. Vocês, a Rádio Ouvintes, uma boa semana e até terça que vem. Tchau!